Relatos de historiadores sobre a fracassada invasão de Napoleão à Rússia não nos falta. Este episódio ficou marcado por ter sido o mais sangrento da era napoleônica. Porém, o que os especialistas nos mostram é apenas a perspectiva do exército francês. E a perspectiva russa? A guerra sempre tem dois lados, como todos já sabem. Hoje te convido a analisarmos este episódio sob um novo ponto de vista antes nunca visto, de um homem, ainda em sua adolescência, e foi obrigado a defender sua terra natal contra um exército poderosíssimo, de em torno de 600 mil homens, de um líder até então considerado imbatível, chances nulas de sobrevivência, e agora, mais velho, conta sua história. No conto História de Homem Vivido, escrito pelo famoso Fyodor Dostoiévski, um dos mais renomados escritores russos da história, nós temos este inédito ponto de vista. Na trama, seu protagonista sem nome aluga um quarto em sua residência, a pedido de sua cozinheira, porque lá irá morar o inquilino e ela irá lucrar com isso. O novo morador será um senhor, este que tem muita idade e experiência de vida. O personagem principal, sem nome, conhece seu novo vizinho, Astaf Ivanovich, um reformado camponês e que já foi soldado e viveu na Bielorrússia. O dono do estabelecimento, de início, não gosta muito da ideia de sua cozinheira, mas aceita devido aos ganhos de aluguel. Entretanto, conforme o tempo passa, e convive com o novo inquilino, começa a gostar dele. As histórias narradas por Astaf o cativam muito, e entre elas temos o momento em que conta sua vida de soldado nas linhas de frente. Ivanovich testemunhou a guerra da campanha da Rússia de 1812. Não nos é relatado no conto em quais batalhas que Astaf vivenciou. Porém, analisando os mínimos detalhes deixados pelo escritor, é possível mapear as mais prováveis batalhas em que nosso homem vivido testemunhou. E uma delas, com certeza, foi a Batalha de Borodino. Esta ocorreu do dia 5 de setembro até 7 do mesmo mês, considerada a batalha mais violenta da campanha de Napoleão na Rússia. Isto é possível saber porque Astaf conheceu pessoalmente e serviu Alexander Wigner. Este personagem não fictício, ele realmente existiu e foi um oficial militar russo de grande importância na resistência contra Napoleão, responsável tanto pelos momentos de recuo do exército e da estratégia da terra queimada. Já explico melhor esta parte e essa estratégia. Como também ele foi importante nos contra-ataques que aniquilaram e expulsaram as forças francesas do território russo. E com essas informações, vamos para o combate. Apesar de um pouco enfraquecidos após a luta de Smolensk, Napoleão continuava forte e tinha em seu lado aproximadamente 130 mil soldados, armados com mosquetes
e rifles de precisão, um considerável número de canhões focados na artilharia pesada. Do outro lado, liderados pelo general Mikhail Kutuzov, este também figura histórica que existiu, um militar também importantíssimo nesta resistência contra as tropas napoleônicas. Ele liderava em torno de 120 mil homens, basicamente apenas com mosquetes simples e canhões de artilharia de campanha. Em resumo, eram canhões bem mais fracos que o do grupo adversário. A cidade, antes da invasão, foi altamente fortificada, com redutos e trincheiras, e também fortificações nas colinas para dificultar o avanço das tropas inimigas. Foram 3 longos dias em que os russos resistiram o máximo que puderam. Porém, os ataques de Napoleão se intensificavam cada vez mais, e suas fortificações, depois de certo tempo, não conseguiram resistir ao avanço das tropas francesas. No início, Astaf, assim como qualquer soldado, se acovardou, mas com o tempo acabou se acostumando. Como ele mesmo diz, quando as balas passam zunindo próximo de sua orelha, a morte podia vir a qualquer momento, quando menos esperava, mas com o tempo ele se acostumava com isso. O próprio relato ficou muito nos flancos, atirando e desviando das balas, lugar mais seguro que na cavalaria. Aqueles que lutaram na cavalaria tinham de desviar de muito mais tiros, algo bem mais difícil que nos flancos. Com tantas explosões, o próprio relata, era comum os próprios soldados da cavalaria pisarem em seus próprios companheiros do que os adversários. Um verdadeiro caos. No final das contas, era cada um por si. Se dependesse dos novatos, jamais chegariam na linha inimiga. Mas havia um grupo que se destacava entre os cavaleiros, os mais velhos, estes já experientes. Como já muito viveram, como sabiam que a morte não estava distante, nada temiam caso ela chegasse naquele instante. Graças a estes que foi possível aumentar a resistência contra os franceses, alcançar as linhas inimigas e ajudar ainda mais o exército russo. Apesar disso, Kutuzov percebeu que nada poderia fazer. A derrota no último dia era iminente. Porém, sua estratégia não era vencer aquela batalha. Ele sabia que não era possível derrotar aquele grande e poderosíssimo exército. Ele apenas estava ganhando mais tempo. Depois de certo momento, o próprio decidiu recuar com as tropas até Moscou e aplicou a terra queimada e aguardava a chegada do inverno. Como sempre estuda-se em história, os russos aplicaram esta famosa estratégia chamada terra queimada. Esta consiste em que quando um exército inimigo invade seu território, aquele que sofre a invasão, ao invés de proteger seu território e mantê-lo com seus suprimentos estáveis, opta por abandonar o lugar e queimar literalmente tudo, desde as plantações de sítios até os suprimentos de uma cidade, se não até mesmo as construções, e evacuar a população, para que assim o adversário, ao chegar no local, não tenha suprimentos para recolher, podendo assim, em longo prazo, o exército ficar doente e faminto e morrer por estas causas em longo prazo. No caso dos russos, além disso, estavam aguardando a chegada do inverno para que os franceses também morressem de frio. Como o país era muito grande
eles tinham possibilidade de ir recuando o máximo que pudessem, queimando as suas plantações, destruindo todos os suprimentos, destruindo as cidades, para que assim o inverno chegasse. A estratégia funcionou. Moscou estava em chamas quando Napoleão chegou. E Figner, que tanto nosso protagonista cita, foi uma figura importante na destruição de Moscou e no recuo da população. Napoleão esperou o czar render-se. Isto não ocorreu, e com a chegada próxima do inverno, foi que ele decidiu recuar. Mas o que muitos não sabem é que no retorno não foram apenas os franceses que passaram fome, os russos também. Alexandre Figner aceitou fazer esta estratégia, sabendo das consequências, tanto para ele como também para o seu exército. Afinal, como os russos, também famintos, conseguiram sobreviver a tal desafio e ainda por cima contra-atacar os franceses, Alexandre Figner aceitou pagar tal pacto em prol da defesa de sua nação. Como ele lidou com tudo isso? Ele sobreviveu? Conseguiu levar seu esquadrão junto consigo? E nosso protagonista? O que mais aconteceu com Astaf Ivanovich? E o general Kutuzov? Ele retornará? Tudo isso e muito mais nós veremos no próximo episódio.